Salve, minhas estrelas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Hollow Will, que é meu amigo, e ele vai me explicar a história de Jojo, porque eu nunca vi Jojo, não sei de quase nada de Jojo. Depois você vai ver, depois que eu explicar tudo. Até as únicas coisas que eu conheço de Jojo são, tipo, a música do Jojo, os nomes dos personagens principais e só. Aí eu chamei aqui um especialista de Jojo pra poder me ajudar nessa. Começar então. Tá, a parte um, ela se passa muito tempo atrás da parte 2. Tanto que o Jonathan, ele é bisavô, se eu não me engano, do Joseph. Porra! Pra você ver. Tá, antes da história começar, pra explicar, o Joestar, ele é uma família privilegiada, uma família muito rica, que tinha muitos benefícios. E o Joestar, você vai ver que eles têm um apelido chamado Jojo, que é como eles chamam. Você não vai ver alguém chamando, tipo, a Jolene de Jolene. Você vai chamar ela de Jojo. Aí tem o de outro que é Jojo, cada um tem sua parte específica. Tá. A parte um, para começar, a família do Jill era uma família problemática, que o pai, ele é alcoólatra e o filho dele, o Jill Brando, odiava ele. Um dia, quando o pai do Jill, ele foi tentar lá pegar dinheiro, ele viu a família Joe Stark tinha sofrido um acidente, em que o pai e a mãe estavam feridos. A mãe não aguentou e morreu. O pai Hum, estava lá e tinha um bebê, que era o Jonathan. E o pai do Jill, ele foi lá, fingiu ajudar e o Jonathan ficou eternamente grato pelo que ele falou. Falou para entregar uma carta falando que era ele para ajudar ele, quando ele quisesse. Então, quando foi comprar o remédio, Jill comprou algo que foi para matar o pai e matou o pai. Porém, como tinha a carta, ele foi até a família Joestar e na família Joestar, ele ficou meio como parte da família. Tanto que eles fingem, assim, amizade, já que no início, o Jonathan tem o cachorro Danny, que é um certo. dos piores partes de Jojo. O Jill vai lá e taca o Danny na fogueira. Na fogueira não, como fala? É meio que um fogão. E mata ele. O Jonathan, apesar de saber que foi o Jill ele fala que não foi ele, porque no início da obra, o Danny vai pra cima dele, não só pra cumprimentar, e o Jill vai lá dar um chute nele. Porque ele tinha puro ódio da família Joestar. Não sei por que motivo. Ele só queria tudo pra ele. Então, dentro desse acontecimento que foi onde o pai do Jill foi até a família Joestar, que fingiu salvar eles, tinha uma máscara de pedra dentro, que era uma relíquia. Essa máscara de pedra tinha um montão de teorias, porém, aí isso aconteceu. Tá. Aí, teve uma vez em que o pai do. Isso foi muito tempo depois. O pai do Jonathan, ele estava doente. E quando ele estava doente, o Jill, ele fingiu que ia pegar um remédio, mas pegou a mesma coisa que fez o pai morrer. Aí o Jonathan viu, e quando o pai tomou o remédio, ele saiu, foi para outra cidade para tentar achar a cura dessa doença, desse vírus que o Jill deu pro pai dele. Pro pai, assim. Tá, então. Aí lá ele faz uma batalha, assim, por causa que ele é encurralado. Como ele é de família rica, os caras pensam que ele é mesquinho, que não vai conseguir nada, porém o Jonathan derrota todos eles, facilmente. Certo. Então, aí tem um deles, o Speedwagon, que é um dos personagens mais importantes de Jojo e a melhor waifu de Jojo. Não tem como. Então, ele percebe como o Jonathan é forte e cria um respeito por ele. Porque em um dos seus ataques, o Speedwall tem um chapéu que tem uma serra, assim. Aí ele tá com o chapéu e o Jonathan, ele mesmo assim, tendo uma dor, ele pega o chapéu na mão com as serras e taca de volta. Aí o Speedwall cria um respeito e vai lá. E o Speedwall também era de família muito rica por causa do tráfico. Aí eles criaram uma empresa, o Speedwagon Company, que vai ajudar muito de Jojo, assim. Tá, então. Aí teve uma certa parte que foi depois disso que o Jill, ele descobriu essa máscara de pedra, que ele já sabia, porém ele pensou na hora certa pra pegar. E ele foi para o sótão, que é a parte de cima da casa deles, e foi lá e ia matar o pai do Jonathan pra pegar o sangue do Jonathan para ativar a máscara, que precisava de sangue. Porém, um imprevisto ocorre e ninguém percebe, e o Jonathan tá lá. Aí tá lá o Speedwagon, e o Jonathan, que era uma pessoa muito boa, ele falava que ia confiar no Jill. Então, o Jill, ele mata o pai dele, ele dá uma facada. Ah, não, calma, errei. Ai, tu vai editar?
Não, vai ficar aí, você tem que se corrigir. É porque, tipo, por Tá, enquanto eu não vou editar, porque eu não tenho um editor ainda. Isso no futuro eu vou resolver. Mas quando eu tiver um tá. editor, aí os vídeos vão ter melhor trabalho. E uma coisa, dá uma maneirada no palavrão, porque por enquanto eu tô na censura manual. Pra você ver os níveis. Tipo, as gravações, por enquanto, todos os meus palavrões é assim, ó. Entendeu? É, tipo, vai tomando. Tudo eu tô tendo que Tá, censurar com voice mod, pra você ter noção. tá, então, essa máscara, ela fazia, tinha um poder descomunal, que era transformar a pessoa em um vampiro. Ela era imortal, com uma extrema força, e a única fraqueza dela era o sol. O que acontece? Antes disso, o Dio, ele tinha saído e foi testar essa máscara em alguém. Ele não sabia o que essa máscara fazia. Ele sabia que era uma relíquia extremamente importante, porém ele não sabia os efeitos dela. Ele foi lá e colocou em um cara, aleatório. Essa pessoa virou um vampiro e o Dio não sabia de nada sobre os vampiros. Ele tentou lutar porque o Dio era muito forte, qualquer personagem de Dio é forte, e ele foi lutar lá com o Dio. Porém, o Dio, ele descobriu a única fraqueza dos vampiros, o sol. Que inclusive, quando ele virou um vampiro, que foi quando ele colocou a máscara, ele tava tentando também pegar uma regeneração para não sofrer ao sol. Tá, continuando. Após isso, o Jonathan e o Jill vão para uma luta. O Jonathan, como ele não tem nada contra o Jill, agora um vampiro, ele tá muito na desvantagem. Porém, ele tem uma ideia, que ele queima tudo e coloca uma aspa de ferro na barriga do Jill. Não sei se é isso que fala, mas assim. Aí o Jill ele fica lá queimando. Porém, o Jonathan sabe que provavelmente ele não ia morrer, porque ele era um vampiro. Aí ele fica lá de boa, até que ele encontra os Jairo. Não, esqueci o nome do cara. Nossa senhora. Ah, é o César Zeppelin. É esse? Quantas partes tem de ódio? 7. Você tá demorando esse Já tempo faz todo. 2 anos que eu não vejo. Eu não vou saber muito. 7 minutos e você já tá. E vou só explicando a primeira parte. Esse vídeo vai ter mais de 1 hora. Não, a gente Puta que repete cada pariu. parte Isso aqui. um vídeo. Só que vai demorar pra Que tal? editar. Não, cada um faz uma parte. Tá, ó. O Antônio Zeppelin, que ele conhece e também cria um respeito pelo John. Tá, o Antônio Zeppelin ensina uma magia que é contra monstros, que é o Ramon, que ele vai aparecer na parte um, parte 2 e parece que acabou tudo, porque ninguém mais ouviu falar do Ramon. Tá, o Ramon, ele constitui de uma energia que é feita pelo próprio corpo da pessoa, que é a energia feita também pelo sol. Ou seja, a única fraqueza é contra os vampiros, porque eles podiam bloquear a regeneração do vampiro. O Jonathan demora e essa técnica ela precisa de muita técnica para assim, respiração perfeita. Você tem que ter uma organização assim com o seu corpo. Tem que estar tudo perfeito para você conseguir essa técnica. Então, eles encontram três inimigos que eu esqueci o nome, que é dois e o Jill. Ó, um deles, ele morre. Porém, ele cria um respeito pelo Jonathan. Porque o Jonathan lutou bravamente, mesmo estando muito machucado. E ele dá a espada dele pro Jonathan, que é o Luck and Pluck, que é uma espada em que qualquer magia podia ser imbuída nela. Ou seja, o Ramon podia ser imbuída nela. Ela não foi tanto utilizada na obra, porém ela foi importante. Tá, agora a batalha final. O Jill estava com seu servo, que o servo ele era um ser muito fraco, porém como era um vampiro, foi um problema do mesmo jeito, porque os vampiros têm meio que super velocidade, super tudo. Ele era muito forte. Nessa parte na luta final, que era um servo, o cara lá, o outro sem ser o da que morreu, e o Jill. Esse outro cara, ele mata o William Zeppelin. E aí, todo personagem de hoje você não pode ser fã de ninguém, porque todo mundo morre. É tipo Game Então, of Thrones. é. Qualquer tipo de Jujutsu Kaisen agora. Peraí, Todo mundo morreu. e se eu for, por exemplo, fã do Giorno? Bem, eu vou Se você for explicar. fã do. Ele não, tecnicamente ele não morre, Se mas, você for fã do Joe Star aí, não tem como, né? O cara é o mano, o protagonista. único personagem que eu fui fã acreditando que eu não ia morrer era o Johnny. O cara foi morrer, ele morreu por uma pedra amaldiçoada. Sim, mas eu tô falando do Joe Star, o protagonista. É, o Johnny é o protagonista da Patética. Tá, então. Peraí, Ó, batalha final. o protagonista morreu? Isso é a coisa que mais acontece em Johnny.
E o anime não acabou. Não, tá na parte 9 atualmente, que eu não li ainda. Eu nem li a parte 8 direito. Só vi sobre os stands dela. E o anime? Então, continuando. Oi. E o anime? O anime, ele tá na parte 6, parte 7 vai lançar próximo ano, Então que me é a coisa explica que eu até tô a mais parte 6. esperando. Hã? Então me Sim, explica até que a é a parte parte 6. da Jolene. Tá, mas você vai me explicar até a parte 6. Tá. Porque quando eu for Então, assistir tá. a parte 7, você vai transmitir a tela e a gente vai assistir os episódios juntos. É que eu vou te explicar o que vai acontecer, mas é que. Tá, então. A batalha final. Ele consegue matar o servo, consegue matar o outro cara, porém com a perda do William Zeppelin, que foi quem ensinou o Ramon e o Jonathan tinham respeito por ele, porque ele tinha meio que salvado a vida dele. Na batalha final, eles vão lá, eles cortam a cabeça do Jill, o Jonathan, o seu Ramon. O, o, o Speedwagon não é tão importante nessa parte final. Ele ajuda, sim, porém ele não foi tipo um personagem assim como se fosse um secundário importante, sabe? Ah, Ele foi mais pelo apoio emocional. Então, aí eles derrotam Jill, derrotam, né? E eles vão para um barco para comemorar o casamento entre ele, o Jonathan e ela, a esposa dele que eu esqueci o nome. Então, aí eles vão lá pro casamento num barco e eles percebem um barulho no sótão. Lá tava o servo do Jill e o Jill só a cabeça. Aí, o que acontece é que eles quebram o navio e o Jill, como ele é um vampiro, ele tem vários poderes. Um dele é tacar laser pelo olho, incrivelmente. Outros são congelamento e etc. Tudo que você pode pensar vai ter praticamente no vampiro. Tá, continuando. Aí, o Jonathan, ele derrota mais uma vez, porém com um problema. Ele tinha sofrido 2 raios laser do olho do Jill aqui. Ou seja, ele não estava conseguindo respirar ou sem energia Ramon. Aí a única coisa que ele fez foi fazer a esposa dele sair, junto com a filha dele. E a esposa dele saiu, todo mundo do barco saiu. Porém, o navio, ele ia explodir. E o que que o Jonathan faz? Abraça o Jill e perdoa ele. E morre junto. E acaba a primeira parte aí. porra. É triste, é triste. Quer a Pensa parte numa 2? lorezinha complicada. Agora quer a parte 2? Pera aí, pô. Eu já tô processando as informações. Tá Cara, bom, eu sou né? muito burro, sabe por quê? Oi. Eu fui fazer uma pesquisa agora dos personagens de Jojo. Tu acredita que eu achava que o Jill e o Joro não eram a mesma pessoa? O Dio é o pai. É, não, tem outra coisa que eu tenho que falar que é um pouco estranha, mas eu tenho que falar. Como. Ah, tá, verdade, tem outra coisa também. Quando o Jonathan morre, o Dio pega o corpo dele, do Jonathan. Ele corta a cabeça do Jonathan e se infiltra. Ou seja, agora ele tem o sangue de Joestar. Nossa. E, de- e depois, é a parte 3 Stands, que é uma manifestação do espírito da pessoa. Sim, mas. Um Ó, dos jeitos de pegar um stand mas é você a escutou o que eu flecha. falei? Oi. Você escutou que eu falei que eu achava que o, o Giorno e o Dio eram a mesma pessoa? Bem, é pai e filho. Viado, você ainda tá jogando Roblox? Tá jogando Roblox há 45 minutos no PlayStation 5. Não, não joguei não. Só fiquei explicando mesmo. E quem é essa guria que acabou de chegar? Minha irmã. Tua irmã. É, por isso vai dar pra explicar a parte 1 por agora. E Mas ela estuda então. de tarde? Hã? E ela estuda de Não, tarde? mas é que ela tava fora. Ah, porque ela tava com a falta do contato. Tá, então, o que acontece é que o Jill ele não morre. O Jill só vai morrer muito tempo depois. Que ele é. Bora pensar no Sukuna. Só Lá tem vem. roteiro pra salvar. O Dio é isso, porém, um pouco mais justo. O Dio realmente é mais forte assim. Ele é mais forte comparado aos outros personagens. É isso, parte um. Então, mas não vai dar não pra explicar por causa da minha irmã. Porque você não vai poder fazer mais nada? Não, é por causa do barulho. Ah, Mas a gente pode ir calmo. como se a gente já não tivesse. Não, eu tô falando que eu vou chamar o João também.
Que João? João Carlos. Chama ele não, chama o Caio. O cara ele nunca tá online. Tá, então eu vou te explicar o negócio. Bem, tem um stand que é o Made in Heaven, que ele era do Padre Pucci, que era meio que um discípulo do Dio. Tá, o que que ele tenta alcançar o céu, que é o que ele fala. E quando ele vai alcançar o céu, ele tem vários problemas por causa da Jolene, do Jotaro, que volta. Inclusive, o Jotaro aparece 4 vezes na obra, o personagem que mais aparece. E ele evolui stand duas vezes. O White Snake, que tem o poder de tirar o cartão de memória e de stand do usuário e entregar para outro. O Simon, que pode controlar a gravidade. E o Made in Heaven, que acelera o tempo. Porém, quando ele acelera o tempo muito demais, bora pensar no Flash, ele pode voltar no tempo, né? Aham. O Made in Heaven, ele não volta no tempo, ele deleta o universo. Ele faz isso. A gente cria uma nova história, porque, tipo, a parte 7, que é o protagonista Johnny, é a mesma coisa do Johnny, do Jonathan. Ou seja, o Johnny é o Jonathan, porém em universos diferentes. Entendeu? Entendi. E é isso, o caos de Jojo. Você não chegou nem na metade. Claro, são 6 partes, a gente só viu uma. Mas então, você vai ler depois que eu explicar tudo? Você Ler vê não, né? Jojo? A gente vai. Eu vou gravar vídeos assim de explicação De toda pouco vez em que pouco. você for me explicar de hoje. Já tá com 16 minutos de gravação. Inclusive, ô galera, agora eu vou revelar os segredos pra vocês do meu canal, falando nisso. Ai, meu Deus. Aqui tem a minha aba de vídeos. Eu já tenho uns 3 vídeos prontos pra poder gravar. Um vídeo de Friday Night Funkin', que talvez seja cancelado ou não. E 2 vídeos que vão ser lançados, que são gameplay de Roblox. Um de Uno e um que eu gravei de tipo de bandeira. Provavelmente no tempo que vocês já estão vendo os 2 vídeos já saíram. E eu queria saber se vocês querem que eu grave uma terceira gameplay de Parte FN, comigo. uma nova gameplay de FNF. Comigo, né? É, só que pode ser tipo daqui a pouco. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui e esse é o vídeo do Hollow Will explicando a parte 1 de Jojo. Mal explicado. Mal Mas explicado, mas tchau. explicou. Tchau.